Fala investidor, seja bem-vindo a mais um duelo de FIIs aqui no canal Mente da Fortuna. No vídeo de hoje nós vamos colocar frente a frente dois fundos de lajes corporativas que estão entregando resultados bem interessantes e chamando bastante atenção no mercado, o FATN e o TEP11. Eu vou fazer um comparativo bem bacana entre esses dois fundos e ao final dizer, na minha opinião, qual eu considero mais interessante para se investir nesse momento. Mas antes de começarmos, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum duelo. Vamos nessa? Então solta a vinheta! Primeiro vamos entender o que está acontecendo com o setor de lajes no Brasil em 2025. É evidente que esse setor da economia vem demonstrando sinais claros de recuperação nesse ano. Após os impactos da pandemia e o boom do home office, o setor de lajes no Brasil passou por uma reestruturação completa. Hoje o que vemos é uma forte recuperação de ativos bem localizados, padrão tipo A ou B, especialmente em regiões como a Faria Lima, a Vila Olímpia e o Berrini, em São Paulo. Isso só foi possível porque muitos fundos de laje conseguiram se adaptar nesse momento de dificuldade, seja com retrofit, que é a modernização dos imóveis, ou com uma gestão ativa, ou ainda com contratos de longo prazo. E agora esses fundos estão colhendo os frutos dessas medidas. Com a inflação e a taxa Selic já começando a apresentar sinais de estabilidade, bons fundos de laje descontados voltaram ao radar dos investidores, que buscam uma renda mensal através da isenção de imposto de renda ou ainda uma valorização patrimonial com a retomada desse setor. Agora vamos ao que interessa, o comparativo ponto a ponto do FATN e do TEP11. Em termos de rentabilidade e dividendos, a gente vê aqui no site Investidor 10 que o FATN entregou 12,90% em dividend yield nos últimos 12 meses e o preço sobre o valor patrimonial dele atual é de 0,78, com a variação negativa de 9,62% no valor da cota nos últimos 12 meses, certo? Então, mais abaixo, a gente vê aqui o retorno do investimento em FATN. Observe que aqui nos últimos meses ele tem trazido retornos positivos, bem interessantes, justamente por um desconto maior no valor da sua cota de mercado, certo? E se a gente descer um pouco mais abaixo, a gente vai ver que em 5 anos o FATN ele está com uma rentabilidade muito próxima ao IFIX, né? Porém, bastante abaixo do CDI, o que também solidifica a ideia de que ele tem uma possibilidade de valorização patrimonial ao longo do tempo bem interessante, certo? Se a gente descer um pouco mais aqui, a gente vai ver que em termos de dividendos, olha a escadinha, no ano da pandemia, em 2020, que ele começou a distribuir dividendos, né? O resultado não foi muito interessante, porém nos anos seguintes à pandemia, 21, 22 e 23 e 24, ele vem subindo, olha a escadinha, a entrega de dividendos, né? Isso é muito interessante para um fundo, está sempre entregando dividendos no ano seguinte superior ao ano anterior, certo? Então, esse aqui é o FATN. Vamos ver agora um pouquinho do TEP11. Ele entregou nos últimos 12 meses 12,78% de dividend yield e hoje está com um PVP de 0,85%. Uma variação negativa na cota nos últimos 12 meses de 1,10%, certo? Aqui, olha, no último mês ele teve uma queda de rentabilidade de quase 4%, né? E se a gente vê um pouco mais abaixo, em termos de rentabilidade nos últimos 5 anos, ele vai entregar mais que o IFIX, porém menos que o CDI, tá? O que demonstra uma possibilidade de valorização, né, do valor da cota um pouco menor do que o FATN, tendo em vista que ele está hoje com um PVP maior. O FATN apresenta um PVP de 0,79, enquanto o TEP11 0,85, tá? Se a gente descer um pouco mais aqui abaixo, a gente vai ver a entrega de dividendos nos últimos
Anos, a gente vê aqui, olha, que os anos posteriores ao início da pandemia, que foi em 2020, houve uma queda de proventos, né? Nada muito significativo, porém, houve uma queda com a retomada gradual em 2023 e 2024. Então, nesse ponto, o FATN apresenta um desempenho superior do que o TEP11, tendo em vista que a escadinha lá subiu de forma crescente e aqui houve uma redução em 2 anos seguintes ao início da pandemia, certo? O FATN e o TEP11 apresentam dividend yields anuais bem semelhantes, porém a curva de crescimento do dividendo do FATN ao longo dos anos apresentou uma maior estabilidade e também o PVP do FATN hoje está com um desconto maior em relação ao TEP11, o que demonstra uma possibilidade de valorização patrimonial do valor da cota maior ao longo do tempo. Nesse critério, eu fico com o FATN. Então, em termos de portfólio e localização, a gente vê aqui no FATN, em seu relatório gerencial, que ele possui uma ABL de 33.293 metros quadrados em 114 lajes corporativas, que elas estão distribuídas em 52 edifícios e possui ainda 90 inquilinos diferentes, o que dá uma grande diversificação, tanto de prédios quanto de inquilinos. E esses edifícios e lajes estão distribuídos, né, localizados em regiões como a Vila Olímpia, o Itaim Bibi, Faria Lima, Berrini, Brooklyn, Jardins Paulista, de grande atratividade no setor de lajes, né, lá na cidade de São Paulo, certo? Por outro lado, aqui no relatório do TEP11, a gente vê que a ABL dele é de 38 mil, um pouco maior, né? 387 metros quadrados. O foco do TEP11 é um pouco diferente, né? E aqui no relatório ele mostra, ó, a visão consolidada, ele possui apenas 5 imóveis, né? Com área maior, inclusive, mas esses imóveis também estão distribuídos em regiões premium de São Paulo, como Pinheiros, Berrini, a Paulista lá na Faria Lima, né? E também os Jardins, tá? Esses edifícios, alguns deles possuem certificação ali do tipo Gold ou Platinum, certo? Então, eles possuem um pouquinho de estratégias diferentes em termos de portfólio, porém, cada um à sua maneira, entregando bons resultados, tá? Então, nesse caso, os dois fundos, eles possuem uma localização estratégica na cidade de São Paulo e muito bem localizados em regiões premium. Porém, a diferença aqui fica na quantidade, porque o FATN, ele diversifica mais. O TEP11, por outro lado, ele tem menos ativos, porém mais robustos, de maior ABL, né? Então, aqui eu fico com um empate técnico. Bem, em termos de gestão e estratégia, o FATN realiza a aquisição e a reciclagem de imóveis com meta de retorno mínimo de IPCA mais 10% ao ano, através da aquisição de CRIs. Os contratos são atípicos, né, com foco em imóveis reformados e mobiliados, do tipo plug and play, onde o inquilino que chega, ele já tem tudo pronto para começar a sua operação. E esses imóveis também possuem uma alta liquidez. O prazo médio de locação desses imóveis é em torno de 13 dias. Por quê? Porque é muito mais fácil você alugar uma sala comercial ou um andar de um prédio do que um prédio inteiro. Então, nesse caso, é essa a estratégia do FATN. Bem, em termos de relatório, a gente vê aqui que o FATN, ele é bastante completo em termos técnicos e operacionais, né? Porém, ele é pouco didático e também ele é um tanto quanto denso em termos de informações, né? Ele é mais interessante para aqueles investidores mais experientes. Porém, ele apresenta um esforço maior, ele exige, né, um esforço maior para a análise desses dados. Já no TEP11, em termos de estratégia e gestão, ele foca mais na aquisição e venda de imóveis que tenham um potencial maior de valorização através de retrofit em regiões prêmios de São Paulo, como é o caso do edifício Passarelli e o Torre Sul. Nesse caso, os contratos também são atípicos, de longo prazo,
prazo e possui uma gestão ativa, assim como o FATN também, para uma melhoria contínua do seu portfólio. Em termos de relatório, o TEP11, observe que a leitura dele é muito agradável, ele é muito didático e fácil de entender. Ele apresenta aqui, ó, a leitura de mercado, o momento do fundo, ele vai apresentando não só dados, mas a história por trás das movimentações do fundo. Isso é bem legal, bem interessante, porque ajuda ao investidor que não tem tanta experiência a entender esses momentos e essas movimentações do fundo, certo? Olha a DRE dele aqui como é simples e fácil de entender. Em abril de 25, ele teve receitas totais de 94 centavos, despesas de 21 centavos em termos de cota, né, do que ele pagou no mês. E aqui ele vem demonstrando no final que pagou aí, rendimentos divulgados de 95 centavos, tá? Só que ele teve um resultado gerado no mês de 73, então ele consumiu parte do resultado que não tinha sido distribuído, que era 1,51. Então, 1,51 que era resultado não distribuído. E aí ele pagou 0,95, ou seja, ele usou alguns centavos do resultado acumulado. Então sobrou 1,29 ainda por se distribuir nos próximos meses. Então é um fundo bem didático, com um relatório bem simples de entender, tá? Então é um ponto positivo aqui para o TEP11. Então, resumindo, os dois fundos, eles negociam contratos atípicos de longo prazo. No caso do FATN, o foco é a aquisição e alienação de imóveis reformados, né, do tipo plug and play, onde o inquilino vai lá e já tem tudo pronto para ele operar. No caso do TEP11, ele foca em poucos ativos, mas ativos robustos, né, onde ele possa valorizá-los através de retrofit, que são as modernizações dos imóveis, para poder os negociados com ganho de capital, né? Não que o FATN não faça isso, faz também, mas esse é um foco maior no caso do TEP11, através de prédios como a gente mostrou, o edifício Passarelli e o Torre Sul. Porém, em termos de relatório, aí o TEP11 ele é bem superior, porque ele possui um relatório muito mais simples e amigável para o investidor entender o momento e as movimentações do fundo. Então, mas nesse caso aqui, eu vou ficar com o TEP11. Então, em termos de vacância e estabilidade, a gente vê aqui no relatório do FATN que hoje temos uma taxa de ocupação de 99,62%, se considerarmos o portfólio dele sem o edifício Basílio Machado, que foi o fundo adquirido recentemente pelo FATN. Quando colocamos o Basílio Machado na conta, a vacância aumenta para em torno de 12%. Aí detalhe aqui o que está acontecendo com esse edifício, onde 12% praticamente já está contratado, né, na verdade com contrato vigente, né, contratado temos 42% e 21% mais 8,8% estão ou em tratativa contratual ou em negociação. Por outro lado, o VOLT, né, que é a média ponderada do prazo dos contratos de aluguel que estão vigentes, é de 3,13 anos. No caso do TEP11, a gente vê aqui um indicador de vacância excepcional com 0% em 19 meses seguidos, ou seja, uma grande estabilidade nas receitas provenientes de aluguel, certo? E ele ainda demonstra aqui para a gente que o VOLT do fundo é de 6,02, ou seja, anos, né? Ou seja, o dobro do apresentado pelo FATN. Então, nesse critério, em termos de vacância física e VOLT, né, que é a média ponderada dos contratos, eu vou ficar com o TEP11. Então, em termos de alavancagem e riscos, aqui no relatório do FATN, a gente vê que ele possui uma alavancagem de 53 milhões frente a um ativo, né, descontado o CRI, de 480 milhões, o que dá aproximadamente um percentual de 11% mais ou menos de alavancagem, tá? Aqui a gente vê na próxima página que ele possui 2 CRIs, com previsão de amortizações nos próximos 24 meses, tá? E, nesse caso, ele ainda detalha que as amortizações não impactarão na distribuição de dividendos, né? Que elas são suportadas por recursos decorrentes do principal, que é oferido no fundo, a partir da reciclagem de ativos que ele fez, né? Pelo período de 12 a 18 meses, a partir de quando se iniciou em setembro de 24. Após esse período, que vai dar lá mais ou menos no
ao fim do primeiro trimestre de 2026. Essas amortizações serão suportadas por nova emissão de cotas. Então tem um risco de, a depender do momento do fundo, não haver a possibilidade de emitir novas cotas ou essas emissões não serem bem-sucedidas, né? Então haveria necessidade de desinvestimento por parte do fundo de ativos, né, para gerar ganho de capital e conseguir realizar as amortizações das operações, certo? No caso do TEP11, a gente vai ver aqui, mostrar para vocês que a alavancagem dele é praticamente o dobro, né, ou até um pouco mais do que o FATN, está em 23,8%. E essas amortizações só iniciarão em 2026. O valor é em torno de 97 milhões desses dois CRIs. E aqui em cima ele detalha um pouco mais em termos do fluxo de caixa do fundo, que ele seria saudável para amortizar essas parcelas até fevereiro de 27. A partir daí, se não houver uma estratégia clara de desinvestimento de ativos, não haverá caixa suficiente para amortizar o financiamento feito através de CRIs, né? Ou ainda uma emissão de novas cotas. Então isso depende muito do cenário macroeconômico e o cenário do fundo nesse momento, né? Então esse risco aqui eu considero maior no TEP11. Então nesse caso eu fico com o FATN por apresentar uma alavancagem em torno de 50% da alavancagem do TEP11, né? E com um fluxo de caixa mais saudável. Então eu fico com o FATN. Em termos de liquidez e volume de negociação, a gente vê aqui no relatório do FATN que o fundo negociou em torno de 19,3 milhões de reais em cotas no mês de abril. Isso dá aproximadamente 2,9% de patrimônio negociado no mês, tá? Já por outro lado, o TEP11, a gente vê que teve um volume diário de 424 mil reais, o que dá em torno de 8,4 milhões de reais por mês, algo aproximado em 2,4% do patrimônio. Então, nesse caso, a gente observa que o FATN teve um volume de negociação praticamente o dobro. Então, em termos de liquidez, o FATN se apresentou melhor do que o TEP11. Então, nesse critério, ficamos com o FATN. E o grande vencedor do duelo de hoje é o FATN11, isso mesmo, com a gestão altamente ativa, um desconto maior sobre o valor patrimonial, uma grande agilidade na alocação de imóveis em torno de 13 dias em média e uma baixa vacância, além de uma alavancagem em níveis saudáveis, o FATN ele se coloca numa posição de destaque. Por outro lado, se você busca imóveis de altíssimo padrão, com zero vacância, uma boa estabilidade e uma eficiente comunicação na relação com o cotista, o TEP11 também pode merecer um lugar na sua carteira. Gostou da batalha de hoje? Então comenta aqui embaixo qual desses fundos você prefere, o FATN ou o TEP11? Qual desses você tem na sua carteira? É algum outro? E aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho para não perder mais nenhum duelo de FIIs. Nos vemos no próximo vídeo. Eu fui!